Capricórnio, Capricórnio, Deus permaneceu em silêncio até este exato momento. E o momento número 5 ninguém jamais o vê chegar. Chega um ponto na vida de todo capricorniano em que tudo muda. Um ponto em que tudo se transforma. Um momento em que os céus, que sempre pareceram surdos às suas preces, finalmente respondem. Não por meio de palavras. Não por meio de milagres óbvios. Mas por meio de um tipo diferente de silêncio. Um silêncio que não é abandono. É espera deliberada. Um silêncio que não ignora, ele prepara. Em 27 de janeiro de 2026, esta mensagem chega até você exatamente no momento certo. Capricórnio reza. Capricórnio implora. Capricórnio trabalha até os ossos doerem, na esperança de que o universo, Deus ou algo maior finalmente reconheça o esforço. Mas por anos, às vezes por décadas, não há nada além de silêncio. E então, acontece. Hoje vou revelar os 5 momentos em que Deus finalmente quebra esse silêncio na vida de um capricorniano. Os 5 momentos em que tudo que antes parecia impossível, tudo que você carregou sozinho, tudo que você construiu no escuro, finalmente começa a fazer sentido. E o 5º momento ninguém espera por ele. Este é o momento que despedaça Capricórnio por dentro, mas de uma forma que cura, de uma forma que transforma a dor em propósito. Se você é de Capricórnio, ou se conhece alguém assim, precisa ficar até o final, porque este vídeo não é sobre astrologia superficial. É sobre fé levada ao limite. É sobre resiliência se transformando em redenção. Então inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like, porque o que você está prestes a testemunhar hoje pode mudar completamente a forma como você vê sua própria jornada. Vamos começar! O primeiro momento em que Deus quebra o silêncio na vida de Capricórnio é este. Quando você para de pedir ajuda e começa a construir com suas próprias mãos. Deixe-me contar uma verdade que ninguém gosta de falar. Capricornianos não nascem fortes. Capricornianos se tornam fortes. E como isso acontece? Através de orações não atendidas desde a infância. Os capricornianos aprendem cedo que ninguém virá salvá-los. Pedem ajuda, ninguém aparece. Imploram por um sinal, o céu permanece em silêncio. Clamam por alívio, mas a dor persiste. E então um dia algo muda. Não fora deles, dentro. Param de esperar, param de implorar. E começam a agir. É quase como se Deus estivesse esperando por aquele exato momento. Como se todo silêncio fosse um teste. Como se a resposta nunca fosse "eu vou resolver isso para você", mas sim, você sempre teve o poder. Agora use-o. Pense nisso. Quantas vezes você pediu ao universo algo que nunca veio? Quantas vezes você implorou por uma saída, uma solução, um milagre, e não ouviu nada em troca? Agora olhe para trás. Veja tudo que você construiu durante aquele silêncio. Observe as soluções que você criou quando ninguém apareceu para te resgatar. Observe a versão de você que nasceu do isolamento. Essa é a primeira resposta de Deus. Não uma voz dos céus, mas a força que surge dentro de você quando percebe que ou age, ou afunda. E Capricórnio sempre age. Mas eis o que poucas pessoas entendem. Essa força não vem sem dor. Ela chega envolta em mágoa, ressentimento e uma pergunta que nunca desaparece completamente. Por que eu tive que fazer isso sozinho? Porque os capricornianos nunca quiseram ser fortes. Eles queriam apoio. Não queriam carregar o mundo nas costas, queriam que alguém os carregasse às vezes. Mas a vida não funciona assim. E Deus, ou o universo, ou o destino, seja lá como você queira chamar, não respondeu da maneira que eles esperavam. Então eles construíram, tijolo por tijolo, plano por plano, sacrifício por sacrifício. E em algum ponto dessa construção, sem nem perceber, vocês se tornaram a própria resposta. Você conhece essa sensação? Olhar para trás e perceber que sobreviveu a coisas que antes considerava impossíveis? Que resolveu problemas que pareciam insuperáveis? Que se tornou alguém que jamais imaginou ser? Isso não foi sorte. Foi você respondendo ao silêncio de Deus com ação. E aqui está a verdade mais profunda. Deus nunca ficou em silêncio. Ele estava observando.
esperando que você percebesse que a força que você buscava desesperadamente já estava dentro de você, só precisava ser forjada através da dor. Porque o ouro não se torna ouro sem fogo, diamantes não se formam sem pressão, e Capricórnio não se torna Capricórnio sem solidão. Então sim, Deus permaneceu em silêncio, não porque o abandonou, mas porque sabia que você precisava aprender a caminhar sozinho antes de estar pronto para o que viria a seguir. E no momento em que você para de perguntar e começa a construir. Essa é a primeira resposta. Não dita, mas transformadora. Este é o primeiro momento. O segundo momento em que Deus quebra o silêncio na vida de Capricórnio é este: quando tudo ao seu redor desmorona. Mas de alguma forma, você permanece de pé. E não se trata de se manter de pé superficialmente. Trata-se de permanecer de pé quando você deveria ter caído. Quando, logicamente, emocionalmente, fisicamente, você não tinha mais nada. Sim, algo dentro de você se recusa a deixar você cair. É nesse momento que Capricórnio percebe que não está sozinho. Capricórnios passam por coisas que destruiriam a maioria das pessoas. Perdas brutais, traições profundas, fracassos devastadores, momentos em que tudo pelo que lutaram desaparece da noite para o dia. E o que eles fazem? Choram, sangram, se quebram por dentro, mas no dia seguinte, levantam-se, não porque querem, mas porque algo maior não permite que desistam. Você já sentiu isso antes? Aquele momento em que você está completamente despedaçado, mas ainda assim se arrasta para fora da cama. Você ainda resolve o problema. Você ainda cuida dos outros. Você ainda funciona, mesmo estando destruído por dentro. Essa não é a força humana normal. É Deus te sustentando. E os capricornianos sentem isso de uma maneira única porque não têm fé cega. Eles questionam. Eles duvidam. Eles olham para o céu e perguntam: onde você está? Por que não está fazendo nada? Então o colapso acontece. E depois você olha para trás e pensa: como eu sobrevivi a isso? Essa é a resposta. Não foi só você. Foi você, e uma força invisível que te carregou quando você não conseguia se sustentar. Deus não impediu a dor. Ele não evitou a queda. Ele não te poupou do sofrimento. Mas ele manteve sua alma unida quando ela estava prestes a se despedaçar. Quantas vezes você deveria ter desistido? Quantas vezes a lógica disse que não havia saída? Quantas vezes você pensou: não aguento mais? E no entanto, você perseverou. Essa não foi uma força superficial. Foi o apoio divino. Então, quando tudo desmorona e você ainda está de pé, essa é a segunda resposta de Deus. Invisível, silencioso, mas sustentador. Este é o segundo momento. O terceiro momento em que Deus quebra o silêncio na vida de um capricorniano é este: quando você finalmente percebe que toda aquela dor, a dor que parecia cruel, sem sentido e injusta, tinha um propósito. E não um propósito vago. Não o genérico, tudo acontece por uma razão. É preciso, cirúrgico. Tão exato que quando você o vê, fica sem palavras. Os capricornianos sofrem profundamente. Por anos carregam dores que outros jamais compreenderão. E fazem a mesma pergunta repetidamente. Por que eu? Por que perdi o que mais amava? Por que fui traído? Por que tive que lutar mais do que todos os outros? Por que minha vida se desenrolou dessa maneira? E por muito tempo não há resposta. Então, um dia, tudo se conecta. Você vê como a perda lhe ensinou independência emocional. Como a traição lhe mostrou em quem confiar. Como a luta o forjou em alguém inabalável diante de obstáculos comuns. E mais do que isso, como a sua dor preparou você para ajudar alguém a sobreviver à dor de outra pessoa. Você já teve alguém que chegou até você completamente destruído, e você sabia exatamente o que dizer? Porque você já passou por isso. Porque você sobreviveu. E a sua presença por si só ajudou a salvá-lo. É nesse momento que Capricórnio entende: eu não sofri em vão. Deus não causou a dor, mas Ele a usou. Ele a transformou em sabedoria, empatia e propósito. Você não estava destruído. Você foi moldado. Este é o plano divino.
Deus permaneceu em silêncio enquanto você sofria, mas Ele registrou cada lágrima, cada queda, porque Ele sabia que um dia você se tornaria uma luz na escuridão de alguém. Então, quando você finalmente enxerga o significado naquilo que um dia o destruiu, essa é a terceira resposta de Deus. Não é consolo. Significado. Este é o terceiro momento. O quarto momento em que Deus quebra o silêncio na vida de um capricorniano é este: quando aqueles que te magoaram recebem exatamente o que merecem, e você não precisou fazer nada. Este momento é poderoso e incompreendido, porque não é vingança, é justiça. Os capricornianos são traídos, usados, descartados. E em vez de retaliar, seguem em frente, confiando que a verdade sempre vem à tona, que as pessoas colhem o que plantam, que Deus vê tudo. Mas, enquanto esperam, sofrem. Então, um dia acontece. O traidor cai, o mentiroso é exposto. Aquele que te usou fica exatamente como te deixou. E você não fez nada. Essa é a justiça divina. É Deus dizendo: eu sempre vi. Este é o quarto momento. E agora, o quinto momento. Aquele que ninguém espera. Quando você está completamente sozinho, e pela primeira vez na vida, sente paz. Não vazio. Paz. Este é o momento que quebra e cura simultaneamente. Os capricornianos passam a vida temendo a solidão. Mas um dia, sozinhos novamente, algo muda. Eles percebem: estou bem. Sozinho, mas inteiro. Isso não é rendição. É libertação. Porque a solidão se torna um santuário. E esta é a resposta mais profunda de Deus. Não companhia. Plenitude. Este é o momento número 5. Deus nunca esteve em silêncio. Você apenas estava ouvindo da maneira errada. E agora você entende. Se isso te tocou, você sabe por quê. E se você é de Capricórnio, respire fundo. Você nunca foi abandonado. Você estava preparado. Bônus. O sexto momento oculto do qual ninguém fala. Existe um sexto momento na vida de um capricorniano. Ele nunca é mencionado na astrologia. Nunca é dito em voz alta. E, no entanto, pode ser o mais importante de todos. Este momento acontece silenciosamente. Sem colapso. Sem vitória. Sem injustiça dramática. Sem revelação divina. Acontece quando o capricorniano olha para sua vida finalmente estável, finalmente calma, e percebe algo perturbador. Não reconheço mais quem eu costumava ser. Este é o momento em que o capricorniano lamenta a si mesmo. Ele lamenta a versão de si que acreditava facilmente. A versão que confiava abertamente. A versão que tinha esperança sem medo. A versão que amava sem calcular o preço. Porque a sobrevivência o transformou. A força o transformou. A resistência remodelou sua alma. E pela primeira vez, Capricórnio sente uma estranha tristeza. Não pelo que perdeu externamente, mas por quem teve que se tornar internamente para sobreviver. Este é o momento para o qual ninguém prepara Capricórnio. Porque a força tem um preço. A resiliência tem uma sombra. E a autossuficiência, quando mantida por muito tempo, pode silenciosamente se transformar em isolamento emocional. Capricórnio não fala sobre este momento. Não reclama. Não dramatiza. Simplesmente percebe que está mais quieto agora. Mais cauteloso. Menos surpreso com a vida. Menos esperançoso, mas mais realista. E se pergunta em silêncio: será que este foi o preço da sobrevivência? É aqui que Deus quebra o silêncio pela última vez, não acrescentando algo à vida de Capricórnio, mas suavizando que a sobrevivência endureceu, porque esta é a verdade. Deus nunca quis que Capricórnio permanecesse em modo de sobrevivência para sempre. A dor serviu para forjá-los, não para congelá-los. A solidão serviu para curá-los, não para isolá-los. A força serviu para protegê-los, não para fechar seus corações para sempre. E então, neste momento especial, Deus faz algo sutil mas poderoso. Ele traz a gentileza de volta à vida de Capricórnio. Não o caos. Não lições. Não perdas. Gentileza. Através de uma conexão segura. Uma conversa honesta. Um momento em que Capricórnio não precisa demonstrar força. Um lugar onde ele pode finalmente respirar aliviado. E isso é aterrorizante para Capricórnio.
Porque a vulnerabilidade após a sobrevivência parece perigosa. Abrir o coração depois de aprender a viver sem ajuda parece imprudente. Confiar novamente parece convidar a dor de volta. Mas Deus sussurra, não em palavras, mas na experiência. Você é forte o suficiente agora para ser gentil novamente. Esta é a verdadeira conclusão da jornada de Capricórnio. Não se tornar invencível, mas encontrando o equilíbrio. Forte sem ser fechado, independente sem ser isolado, sábio sem ser insensível. É aqui que Capricórnio aprende que força e suavidade não são inimigas, que ser cauteloso não significa ser frio, que solidão não significa separação, que paz não exige muros. E quando Capricórnio finalmente permite isso, quando se permite ser humano novamente em vez de apenas inquebrável, esse é o milagre final. Não a sobrevivência, mas o retorno. Retorno a si mesmo. Retorno ao sentimento. Retorno à vida além da mera resistência. Este é o sexto momento. Aquele oculto sob todos os outros. E se você está vivenciando isso agora, sentindo-se estável, mas estranhamente vazio ou forte, mas silenciosamente cansado, entenda isto. Você não está regredindo. Você está em transição. Da sobrevivência para a vida. E Deus não está mais pedindo que você lute. Ele está pedindo que você descanse, e que volte a sentir. Quando Capricórnio percebe que nunca foi feito para ser compreendido, chega outro momento de quietude na vida de Capricórnio. Um que não dói como os outros, mas parece igualmente pesado. É o momento em que Capricórnio entende algo doloroso, porém libertador. A maioria das pessoas nunca foi feita para te entender, não porque você seja misterioso, não porque você seja complicado, mas porque sua jornada te moldou de maneiras que não podem ser explicadas, apenas vividas. Capricórnio passou anos tentando ser compreendido, se explicando, justificando seu silêncio, suavizando sua verdade para que os outros não se sentissem desconfortáveis. Carregando a culpa por ser sério demais, distante demais, intenso demais. E um dia, algo muda. Você para de se explicar. Você para de traduzir sua profundidade em palavras mais simples. Você para de minimizar sua experiência para que os outros possam digeri-la. Porque você percebe, as pessoas que realmente importam nunca precisaram de uma explicação. Essa constatação não torna Capricórnio amargo. Ela o liberta. Livre da necessidade exaustiva de ser validado. Livre de dar clareza em excesso a pessoas que nunca o ouviram. Livre de esperar por um reconhecimento que nunca viria. Isso não é arrogância. É aceitação. Capricórnio finalmente percebe que seu silêncio nunca foi uma falha, era discernimento. Que sua distância nunca foi frieza, era amor próprio. Que sua seriedade nunca foi peso, era consciência. E Deus quebra o silêncio aqui, removendo um fardo que Capricórnio nem sabia que carregava. O fardo de ser compreendido por todos. Porque alguns caminhos são feitos para serem trilhados sozinhos. Algumas sabedorias são conquistadas, não explicadas. Algumas profundidades são sagradas, não compartilhadas. E é aqui que Capricórnio se torna seletivo de uma forma mais profunda, não apenas com as pessoas, mas com a energia. Ele não argumenta mais para estar certo. Ele não busca mais concordância. Eles não sentem mais a necessidade de convencer ninguém do seu valor. Eles simplesmente são. E as pessoas certas, as poucas que estão destinadas a caminhar ao seu lado, os reconhecem instantaneamente. Sem explicações. Sem performances. Sem provas. Apenas ressonância. É quando Capricórnio entende. Eu nunca fui feito para ser compreendido por muitos, apenas respeitado por alguns. E essa compreensão não os isola. Ela os âncora. Porque quando você para de precisar ser compreendido, você finalmente se ouve com clareza. Você se move mais devagar, mas com certeza. Você fala menos, mas com precisão. Você ama menos, mas com profundidade. E a resposta de Deus aqui é sutil, mas poderosa. Você não era difícil. Você era diferente. E sua jornada exigiu essa diferença.
Então, se você chegou a este ponto, em que não sente mais a necessidade de explicar seu silêncio, seus limites, sua evolução, saiba disto. Você não se distanciou. Você se alinhou. E esse alinhamento é a paz.